Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para o nosso domingão 25 de agosto. Ontem, quem pegou nosso palpite forrou junto com a gente. Tudo que a gente colocou no boletim bateu, né? E bora tentar buscar o green hoje de novo. Às 10 da manhã, a gente tem jogo pela Premier League, Bournemouth contra Newcastle. O campeonato acabou de começar, esse é o jogo pela segunda rodada, né? Mas na primeira rodada, o Newcastle acabou ganhando o primeiro jogo do campeonato por 1-0 e o Bournemouth acabou empatando, né, por 1-1. Na temporada passada, o Bournemouth acabou ficando em 12º lugar e dos 38 jogos do campeonato marcou 54 gols, uma média de quase 2 gols por jogo. Já o Newcastle acabou terminando em 7º lugar, teve um bom aproveitamento no campeonato e dos 38 jogos marcou 85 gols, uma média de quase 3 gols por jogo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando primeiro o Bournemouth em casa, 3-2, 1-0, que sai um pouco do padrão, depois 2-1, 3-0, 2-2, olhando o Newcastle fora de casa, 2-0, 4-1, 2-0 de novo, 8-0, 4-2. Então, são times extremamente ofensivos, principalmente o Newcastle, com uma boa média de gols por jogo. E dando uma olhada no último confronto dos dois times, que aconteceu em fevereiro desse ano, na casa do Newcastle acabou ficando 2-2. Então, o nosso palpite para esse jogo, considerando o poder ofensivo dos dois times, é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,16 pra gente colocar no boletim. Às 10h30 da manhã, a gente tem jogo pela Bundesliga, a primeira divisão da Alemanha. Wolfsburg contra Bayern de Munique. O campeonato também acabou de começar, esse é o jogo pela primeira rodada, mas na temporada passada o Wolfsburg acabou ficando em 12º lugar, dos 34 jogos do campeonato marcou 41 gols, uma média de pouco mais de 1 gol por jogo. Já o Bayern acabou terminando em 3º lugar na última temporada e dos 34 jogos marcou 94 gols, uma média de quase 3 gols por jogo também. Quando a gente dá uma olhada nos últimos jogos do Bayern, 4-0, 4-0 de novo, depois 3-0, 3-2, 2-1. Então o Bayern é um time extremamente ofensivo, com uma boa média de gols. Ele joga fora de casa, mas ainda assim, provavelmente vai acabar vencendo esse jogo, mas marca muitos gols em todas as partidas. E dando uma olhada no último confronto direto dos dois times, que aconteceu em maio desse ano, foi na casa do Bayern e acabou ficando 2-0 para o Bayern. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo, considerando o poder ofensivo do Bayern de Munique, é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,13 pra gente colocar no boletim. Ao meio-dia, a gente tem jogo pela La Liga, Real Madrid contra Real Valladolid. O Real Madrid é o atual campeão da La Liga, conquistou o título no último campeonato e também é o atual campeão da Champions League. O Real Madrid tem um ótimo aproveitamento em casa. Quando a gente dá uma olhada nos últimos 5 jogos do Real Madrid em casa, foram 4 vitórias e só 1 empate. Já o Real Valladolid fora de casa, dos últimos 5 jogos, foram 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Real Madrid tem um elenco muito superior, né? É um time bem melhor que o Real Valladolid. O Real Valladolid geralmente é aquele time que fica embaixo na tabela, né? Não é aquele time que ganha títulos. E dando uma olhada no último confronto direto dos dois times, que aconteceu em 2023, já faz um tempo, mas ainda assim foi uma vitória de 6-0 para o Real Madrid. Considerando a superioridade do Real Madrid, o fator casa também, ele vai jogar em casa, tem o apoio da torcida, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Real Madrid. Tá com uma odd de 1,18 para a gente colocar no boletim. Ao 12h30, a gente tem jogo pela Premier League, Liverpool contra Brentford. O campeonato também acabou de começar, esse é o jogo pela segunda rodada, mas na temporada passada, o Liverpool acabou ficando em 3º lugar e dos 38 jogos,
foram 24 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. Já o Brentford acabou ficando em 16º lugar, bem próximo da zona de rebaixamento, que começava no 18º lugar, né? Não é um time que teve um aproveitamento tão bom na temporada passada. Dos 38 jogos do campeonato foram 19 derrotas do Brentford. E quando a gente dá uma olhada no aproveitamento do Liverpool em casa, dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Dando uma olhada também no último confronto direto dos dois times, que aconteceu em fevereiro desse ano, acabou ficando 4-1 para o Liverpool na casa do Brentford. Agora, o Liverpool joga em casa, tem o apoio da torcida, é um time superior, tem um elenco melhor e tem tudo para ganhar esse jogo. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Liverpool. Tá com uma odd de 1.23 para a gente colocar no boletim. E às 4h30 da tarde, a gente tem jogo pela La Liga. Atlético de Madrid contra Girona. O campeonato acabou de começar, esse é o jogo pela segunda rodada, mas na temporada passada o Atlético de Madrid acabou ficando em 4º lugar. Dos 38 jogos foram 70 gols marcados, uma média de quase 2 gols por jogo, e o Girona acabou ficando em 3º lugar. O Girona surpreendeu muito a temporada passada, e dos 38 jogos marcou 85 gols, uma média de quase 3 gols por jogo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando primeiro o Atlético de Madrid em casa, 1-1, 4-1, esse foi uma derrota, depois 1-0, 3-1, 3-1. Então o Atlético, quando joga em casa, costuma marcar gols, mesmo nos jogos que ele não consegue a vitória. E dando uma olhada no último jogo entre os dois times, que aconteceu em abril desse ano, acabou ficando 3-1 para o Atlético, na casa do Atlético, que é o caso desse jogo também. Então, considerando o poder ofensivo do Atlético de Madrid em casa, né, o fato dele sempre pelo menos marcar um gol por jogo, o nosso palpite para esse jogo é meio gol do Real Madrid. Tá com uma odd de 1.11 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Jogo do Wolfsburg contra o Bayern de Munique, mais de 1,5 gols com uma odd de 1.13, vitória do Real Madrid com uma odd de 1.18, vitória do Liverpool com uma odd de 1.23, jogo do Atlético de Madrid contra o Girona, mais de meio gol do Atlético de Madrid com uma odd de 1.11, jogo do Bournemouth contra o Newcastle, mais de 1,5 gols com uma odd de 1.16, totalizando uma odd de 2.11 para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento com menos riscos e sempre fazendo gestão de banco. Então é isso, tropa, o link do bilhete está aqui na descrição do vídeo e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixem nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!